Olá, você! Vamos confeccionar juntas uma jaqueta infantil? Detalhes sobre as margens de costura, tecido utilizado, o porquê da jaqueta ter capuz, tá tudo lá no site. O link para ele está no primeiro comentário do vídeo. No primeiro comentário do vídeo também tá o link para a compra dessa modelagem. Vamos lá? Começo pelo capuz. No direito com direito do tecido e costuro toda a extremidade curva. Para dar acabamento na margem, refilo ela para 3 milímetros e aplico um viés aberto. Usei um de cetim de 12 milímetros pronto. E não quero usar viés. Você pode então overlocar, né, ou forrar esse capuz como fiz no pijama kigurumi de dinossauro, ou ainda passar zigue-zague como eu fiz, né, no kigurumi de unicórnio. Na limpeza do capuz, dou piques na dobra para me ajudar na montagem. Perceba que na limpeza a extremidade de baixo é reta e a de cima tem um pico. Costura a extremidade de cima que faz esse pico. Coloco o direito da limpeza com o direito do capuz, alinhando pelo pique do centro. Alfineto e costuro. Para dar acabamento, venho com a outra parte da limpeza. Dobro a margem de costura dela e levo por cima da costura, né, que prendeu a limpeza ao capuz. Vai ficar tudo limpo, com as margens todas embutidas. Partimos para o corpo. Na imagem, estou ressaltando que no centro-frente eu deixo 1,5 cm de margem de costura, porque eu vou aplicar um zíper destacável. Ressalto também que a modelagem para o corpo é a mesma tanto, né, para o tecido principal quanto para o forro. Junto frente e costas pelos ombros, no tecido principal e para o forro também. Junto às mangas às cavas. Junto lateral das mangas, junto lateral do corpo. Fiz isso nas 4 cavas e laterais. Costuro. Dou piques nas margens da cava para a costura se assentar. Abro as costuras laterais com o ferro. Na imagem, ressalto as margens de costura de cima e de baixo no centro-frente. Por quê? Porque meu zíper começa e termina antes dessa margem. Provavelmente, assim como eu, você vai precisar cortar o seu zíper. Para encontrar, né, onde cortar, posiciona a base do zíper acima da margem de costura da parte de baixo e marco nele onde baterá a margem do decote. 3 centímetros acima dessa primeira marcação, eu faço uma segunda marcação indicando, né, aonde eu vou cortar esse zíper. Existe a possibilidade de retirar o terminal do zíper e os dentes, né, que eu não preciso com o alicate? Existe, mas como o principal objetivo do canal é ser prática, eu vou cortar o excesso do zíper, ok? Na marcação que eu fiz primeiro, com uma linha e agulha, dou uns pontos envolvendo, né, o dente do zíper, criando assim um novo terminal para ele.
Corto o zíper na segunda marcação. Vamos à aplicação dele? Coloco ele sobre a peça na posição que ele vai ficar quando a peça estiver pronta. Abro, giro cada um dos lados de dentro para fora. O zíper deve ficar alinhadinho com a marcação da margem de costura na barra. Com o colocador de zíper comum, costuro. Zíper costurado, fecho, vejo se o cursor não está pegando em nada, né? Não está enroscando em tecido. Abro a peça e trago o forro sobre ela. Coloco direito com direito da lateral direita, alinhando pela extremidade do centro-frente. Envolvo a jaqueta, né, com o forro e do outro lado coloco direito com direito do tecido no lado esquerdo da peça, também alinhando pela extremidade do centro-frente. Perceba que o cursor precisará ser movimentado para cima e para baixo ao longo da confecção para não criar problemas. Costuro. Junto os tecidos na barra da cintura e costuro também. Desviro a peça, passo a ferro. Perceba que alfinetei o tecido nessa parte de baixo, fixando a posição deles da forma correta, ou seja, o forro preto não está aparecendo do lado de fora da peça. Para dar o efeito fofinho na parte de baixo, eu uso um elástico de 3 centímetros de largura. Para calcular o comprimento desse elástico, primeiro eu desconto, 5 centímetros de cada lado aí do zíper. Meço a circunferência total da jaqueta e diminuo, esses 10 centímetros. Analisando meu elástico, percebi que subtraindo 1/3 dessa medida, ia franzir o suficiente, o tanto que eu queria na cintura dessa jaqueta. A partir dos centímetros que eu marquei, distante do zíper, marco para cima da linha da barra 3,5 cm por toda a cintura da peça. Passo uma costura desde a marcação dos 5 centímetros de um lado até a marcação dos 5 centímetros de outro. Como fiz a marcação com canetinha mágica, eu passo ferro agora para apagar. Coloco a mão, entre os dois tecidos da peça e insiro o elástico no canal formado. Perceba que o elástico passará 1 centímetro, dessa marcação de 5 centímetros que eu tenho dos dois lados. Vou para a máquina passar uma costura nessa marcação de 5 centímetros, então,
para fixar o elástico lá dentro. Gente, olha como essa peça ficou fofinha. Não ficou parecendo uma roupa de senhor pequenininha? Ficou muito fofa, né? Para na hora do uso o zíper não ficar enroscando, né? Com o colocador de zíper comum, passo uma espécie de pesponto de cima a baixo, né? Para segurar todo o tecido no lugar. Na linha do decote, alinho os tecidos bem direitinho. Depois, trago o capuz, coloco direito com direito, alinhando pelo centro-costas de ambos. Para dar acabamento, refilo essa margem para 2, 3 milímetros, só a margem, hein? Esquece o zíper. Aplico novamente viés, primeiro no lado do capuz. Corto o excesso de zíper na mesma altura do viés. Aí cheguei numa parte de carinho, de paciência. Eu vou ajeitando, abraçando esse zíper com viés. Abraço todo o decote com viés, aliás, né? Recomendo alinhavar para ter um bom acabamento. Vamos às mangas? Perceba que elas estão encaixadas uma dentro da outra. Coloco direito com direito do acabamento da manga e costuro suas laterais. Abraço a manga com o acabamento. Ficará direito com direito do tecido. Alinho as costuras, alfineto e costuro. Pelo lado de dentro da peça, dobro o acabamento, levando ele por cima da costura, né, de união com a manga. Para isso, dobro a margem de costura e levo sobre o forro. Costuro, deixando uns 4 centímetros aí para inserir o elástico que fará o fofinho da manga. Fiz a sobreposição do elástico, né, e costurei a mão mesmo, emulando aí o zigue-zague da máquina.
Fechei a abertura deixada também à mão. Espero que aproveitem essa modelagem e esse tutorial. Não deixe de ver os recadinhos que eu deixei lá no site. Te espero na próxima. Até lá!